Entramos aqui de novo. Vamos chamar o pessoal aí. Vamos lá, Rudra, mais uma vez. Vamos chamar o pessoal aí para a gente retornar aqui com o nosso bate-papo. Opa, parece que deu algum probleminha aí, vamos ver. Pessoal, vamos chegando aí, chama o pessoal aí para assistir a parte 2. Deixa eu aceitar o Rudra aqui. Vamos lá. Agora eu tô E ouvindo. aí? Ok, deu certo? Deu certo. Beleza. Ó, o pessoal tá voltando de novo, só para contextualizar para quem tá chegando agora, nós acabamos de fazer 1 hora de live, mas o papo tava tão bom que nós resolvemos voltar de novo para conversar mais um pouquinho, para tirar as dúvidas do pessoal. Então o pessoal tá Muito bom. chegando aqui de volta. Que bom. Isso aí, pessoal. Vamos deixando aí perguntas, né? Se vocês quiserem Isso. experimentar, clicar na caixinha com uma interrogação que está aí embaixo, pode deixar as perguntas aí também, tá? Mas se quiser Isso é se deixar nos você. comentários. Mas se você conseguir ver, Fabiana, que eu acho que eu não consigo ver por aqui. Mas Ah, se você você não conseguir tem ver as opção. perguntas por aí, Uhum. Eu clicando aqui na caixinha, eu consigo ver as perguntas, e para quem está tá? chegando aqui agora que não viu, nós acabamos de fazer 1 hora de live e nós voltamos um pouquinho aqui para tirar essa dúvida agora. Então, quem está chegando agora, clica no aviãozinho, manda para o seu amigo essa live que está ótima. E depois vai ficar disponível para vocês assistirem ela completa, a primeira parte que a gente acabou de fazer. Exatamente. O meu Instagram, eu não sei o que aconteceu, eu acho que é porque ele é comercial. Na hora que eu termino a live, ele não me dá a opção de deixar por 24 horas. Ele me dá a opção de deixar no IGTV. Então, eu coloquei ela lá, deixei ela carregando e entrei de novo, tá? Pra gente salvar. Olha, o Daniel está Ah, comentando que o microfone está dando eco, Fabiano. Dá um momentinho. Daniel, deixa eu ver aqui, eu tenho um outro microfone aqui, eu posso dar uma olhada. Se bem que antes estava certinho, parece, né? Eu acho que antes estava funcionando direitinho. Parece que sim. Vamos ver. Confirma pra gente agora também, tá? Agora tá com eco ainda, Fabiano? Qualquer coisa, nem precisa colocar o microfone. Eu coloquei o de lapela. Ah, tá. Vamos ver. Tá melhor assim? Daniel, fala pra mim. Tá dando eco aí, o Rodrigo? Não, pra mim não. Pra mim tá tranquilo. Tá beleza, né? É. Ok. Bom, vamos continuar com o papo. Então, se você conseguir ver as perguntas ali, aí você dá uma olhadinha e vai. Beleza. Por enquanto na caixinha não tem não, mas aqui nos comentários tem algumas já, tá? Então aqui, ó. A Rita tá pedindo para falar sobre os Vedas. Ok. É, E aí, meu amigo? Quer que eu fale ou você quer falar um pouco? Fica à vontade. Eu vou te falar a verdade, eu nunca estudei os Vedas, não. Eu, Tá, eu comprei o livro do Bhagavad Gita, mas ainda não li. Ainda não consegui ler. tá. Quer que eu fale um pouquinho então? Pode ficar à vontade. Tá. Eu vou falar de uma forma bem rápida. Quem perguntou? A Rita? Foi a Rita, né? Isso. Aham. Tá. Vou falar de uma forma assim bem rápida, Rita, sem tentar complicar demais. Os Vedas, eles foram escritos há mais ou menos ali 3.000 anos atrás. Tá? Nós temos 4 Vedas. Nós temos o Rig Veda, Yud Veda, Samveda e nós temos Atharva Veda. Então são 4 Vedas. Eles foram escritos em períodos diferentes. Então nós não temos uma data precisa de falar esse Veda foi escrito há 345 antes de Cristo.
os textos antigos da Índia, eles têm esse problema muito grande de data, porque nós não sabemos. Eles não tinham o hábito de escrever a data que o texto foi escrito. Então nós temos datas aproximadas dos textos. O que nós sabemos é que os Vedas foram escritos num período de 3.000 anos atrás, ou seja, 1.000 anos antes de Cristo, ou da Era Comum. Então os Vedas, eles são hinos, cada Veda ele vai estar responsável para tratar um aspecto da religião védica, que hoje nós falamos hinduísmo, mas isso a gente pode falar no geral, mas tecnicamente não era hinduísmo, porque o que nós chamamos de hinduísmo hoje não corresponde às práticas religiosas que eram feitas naquele período. Então, se a gente for lá para o período védico, vamos pegar de 3.000 anos atrás, ou 2.500 anos atrás, eles tinham divindades diferentes, então eles tinham Varuna, eles tinham Surya, eles tinham Mitra, eles tinham o deus do sol, o deus da lua, o deus do trovão. Para você ter uma ideia, no Rig Veda, que é o mais antigo de todos, nós nem temos Shiva como é conhecido hoje. Nós temos Rudra. Temos Rudra, temos Pashupati, nós vamos ter ali Mahadeva. Então nós vamos ter representações diferentes do que nós estamos acostumados a ver hoje. Então cada Veda vai tratar de uma coisa específica. Tem Vedas que vai tratar sobre os hinos das divindades, tem Vedas que vão tratar sobre o rito religioso, tem Vedas que são discussões filosóficas. Então os Vedas é um assunto muito difícil, porque primeiro, você precisa conhecer como que era naquela época. Você não pode pegar um termo hoje, né? Por exemplo, imagina as pessoas daqui a 50 anos atrás, vindo para hoje, a nossa época, e escutando a gente falar assim, ó, tá suave. Se a pessoa não sabe que contexto que nós estamos falando tá suave, ela vai dizer, não, tá suave é porque o sabor não tá muito forte, porque tá tranquilo. Imagina, no mesmo tempo aqui. Agora imagina você pegar 2.500 anos atrás, você pegar uma palavra e saber o que esse pessoal naquela época, lá na Índia, quis dizer com isso. Então é muito complicado a gente pegar os Vedas e realmente saber o significado deles. A gente pode ler e pode tirar nossa conclusão da forma que a gente quiser. Mas será que essa é a conclusão exata do que eles queriam dizer naquela época? Então, se a gente pega os Vedas, por exemplo, muitas pessoas vão dizer que os Vedas têm origem, o Yoga tem origem lá nos Vedas. Na verdade, a palavra Yu, ela aparece nos Vedas, sim, mas ela não tem a conotação da prática que nós temos hoje. A palavra Yuga, ela significa conectar, juntar. Então, quando ela aparece principalmente no Rig Veda, ela não está sistematizada como uma prática consolidada como nós temos hoje. E sim, são verbos para poder unir uma palavra na outra ou para desempenhar uma ação. Então nós temos, por exemplo, no Rig Veda, no livro 10, capítulo 136, estou parecendo agora, porque o fanático dos Vedas, né? Mas se você for lá no livro 10, 136, você vai ter o hino dos Keshins. Essa é a primeira descrição que nós temos de pessoas que viviam fora ali do ambiente védico. Então vai descrever os Keshins, que significa aqueles de cabelos longos, que viviam na floresta na presença de Rudra, né, usando roupas ao vento ou roupas escuras. Então essa é a nossa primeira representação dos yogis naquela época do período védico. Mais uma coisa interessante, os Vedas foram escritos em sânscrito, e existe a diferença do sânscrito hoje, que nós temos para o sânscrito daquela época, o sânscrito védico, um sânscrito diferente. Então a gente precisa até linguisticamente compreender como que era aquela cultura. E as divindades que existiam nos Vedas, elas não são mais tão cultuadas na Índia como hoje. Então você não vai ver pessoas cultuando Varuna, Mitra, Chandra, você não vai ver cultuando essas divindades. Hoje nós temos Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesha, nós vamos ter as Shaktis, que são os aspectos femininos, Kali, Durga, Parvati. Então nós temos divindades que foram se desenvolvendo no decorrer da história da Índia. Respondi, amigo? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. A autoridade falou. Imagina. Mas realmente, assim, essa questão, eu ainda não entrei, né, em Vedas, Vedanta, em textos mais antigos, né, Upanishads, por enquanto eu estou nos Sutras. Mas, assim, Curiosamente, deixa eu só te cortar. Curiosamente, eu estou fazendo a minha dissertação de mestrado em Ciências da Religião. E eu estou escrevendo como que a ética do yoga
ela interagiu com o período védico. E eu tô aqui, olha, vou mostrar minha casa para vocês. Que legal. Olha a quantidade de livros que eu separei aqui, que eu estou escrevendo. Então eu escrevo um pouquinho no computador, venho aqui e pego o livro. E curiosamente, olha quem que nós temos aqui. Hum, pois é. Aí eles Então, aí, ó. se vo... deixa eu mostrar aqui para vocês, só por curiosidade, já que o pessoal perguntou. Então, por exemplo, ó, esse aqui, ele está em inglês. Eu tenho ele ali dentro em sânscrito, mas ele está em inglês. Então, ele é como se fosse um inário. Então, são vários versos. Muitos desses versos, eles são ah, metafóricos, ou eles precisam de alguém que te instrua o que ele significa. Porque se você simplesmente lê ele, você não vai saber exatamente o que está querendo dizer. Então, eles têm toda, olha aqui. E aqui estão os 4 Vedas, olha lá. Ó. O Rig Veda, o Yajurveda, o Samveda e o Atharva Veda. Então, os 4 Vedas estão por aqui. Que legal. Só curiosidade. É muito Mais interessante. perguntas por ali? É, parece que tem mais algumas perguntas. Vamos ver aqui. Na caixinha, por enquanto, nada. Mas deixa eu olhar aqui. Mas enfim, meu amigo, eu tenho uma pergunta, posso? Pode, claro, claro, claro. Dentro disso tudo aí que a gente conversou e a gente falou de filosofia, de física, como que você lida com as questões assim, tipo evolução biológica, teoria do Big Bang, e como que você dialoga isso com a espiritualidade, com o yoga? E não sei, eu acho que seria interessante a gente ligar também essas coisas, né? Uhum. Olha, eu vejo assim, nenhuma prática ela pode se tornar dogmática. O que isso quer dizer? Nenhuma prática pode te cegar. Nenhuma. 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 Nem mesmo a ciência e nem mesmo o yoga. Qualquer prática ou qualquer atividade que você faça, se você não tem permissão de questionar, se você não tem possibilidade de revisar, fica atento porque você está entrando numa furada, mais cedo ou mais tarde. Então eu vejo que mesmo dentro do yoga, eu tenho que ter a possibilidade de me atualizar, eu preciso ter a possibilidade de conhecer, e se porventura os yogis no passado cometeram um erro com alguma coisa, eu preciso ser honesto o suficiente para dizer, isso aqui está errado e precisa ser corrigido. Da mesma forma que nós temos um texto de Hatha Yoga Pradipika, em que o Yogi Somatara, ele vai ser um pouco preconceituoso em relação às mulheres. E aí a gente vai olhar para o texto e vai dizer, não, tudo bem, vai passar o pano para o texto, não, é texto sagrado, tá certo. Não, a gente tem que olhar para aquilo e falar, isso está errado e tem que ser corrigido, e deve ser corrigido. Então, toda a prática do yoga, por exemplo, se você pega os Vedas, nós temos prática do yoga de rituais de sacrifício físico, de Uhum. matar animal. E aí, só porque é um texto védico, um texto sagrado, você vai dizer, não, tudo que está ali é sagrado, é a palavra de Deus, eu aceito 100%. Nós não podemos abrir mão do nosso raciocínio e da nossa humanidade. Então eu vejo na prática do yoga, eu sempre penso comigo, se algum dia a ciência me mostrar que alguma coisa do yoga está equivocado, ou se eu perceber que alguma coisa do yoga não está legal, eu não tenho problema de dizer, isso aqui está errado, bola para frente. Porque é assim que nós evoluímos, é assim que nós progredimos como sociedade. Se nós ficarmos, isso aqui é sagrado, isso aqui não pode ser tocado, a gente nunca evolui. Então eu vejo, por exemplo, a questão do Big Bang, a questão da evolução. Isso até agora não vai contradizer nada do que o yoga disse tradicional. Mas você tem algumas vertentes do yoga modernas que estão completamente complicadas, porque excederam o que o yoga disse, criaram muitas teorias e agora não dão conta da realidade. Então esse que é o grande problema. Às vezes uma teoria pode parecer bonita, pode parecer linda, fantástica, mas ela é real? Não. Então, diante do primeiro teste científico, ela cai por terra. Ou diante de uma conversa filosófica, aquilo que parecia bonita não dá conta. Então, eu sempre penso, se alguma teoria científica se mostrar que o yoga está errado em alguma coisa, sem problema nenhum. Não tenho problema nenhum de dizer, tudo bem, avanço, bola para frente. Uhum. Mas até agora, todas as coisas que eu tenho visto do yoga tradicional, pelo menos, vai muito de acordo com o que a ciência está descobrindo. Por exemplo, nós temos uma abordagem da psicologia, a terapia cognitiva comportamental, que vai fazer muito uso do mindfulness, que era o quê? A meditação.
Agora, se é uma meditação transcendental que você vai conectar com os reinos acásticos de energia superior, de divindades, aí já é outra coisa. Aí você É, está extrapolando a técnica da meditação. Então, se você faz a afirmação que através da sua meditação você vai conversar com divindades, você vai acessar outros universos, tudo bem. Mas você tem que estar ciente que você está dando a cara a tapa para toda uma comunidade científica lidar com isso. Faz parte, é a natureza. faz parte. Tem três aqui, a natureza. Então, então eu penso nesse sentido. Se a, se a ciência me mostra alguma coisa, por exemplo, é por isso que eu gosto tanto de física. Porque a física, ela te impede de falar besteira. Ela te impede de sair falando por aí, é tudo energia, eu sinto energia. E aí você vai falar, pera aí, energia é o quê? Você está sentindo essa energia ou é a sua percepção cognitiva que você chega no ambiente, você olha e você consegue identificar uma situação de perigo, amorosidade, o que é exatamente? Então, o estudo da física me faz ter muitas boas definições dos conceitos. Então, tanto que quem me conhece sabe que a palavra que eu mais brinco, que eu não gosto de falar é energia. Porque muitas vezes a gente fala energia para aquilo que a gente não consegue explicar. E é igual que eu falei da física quântica, né? É Eu não sei quântico. explicar alguma coisa, eu solto física quântica. Eu não sei explicar alguma coisa, eu falo energia. É, Mas ela acaba sendo muito clara. O muito pessoal está legal. chegando bastante aqui, que legal. Tem mais É, perguntas aí, meu amigo? Deixa eu ver se então, eu tenho mais uma pergunta para você. vamos lá. Falamos sobre Deus, falamos sobre o objetivo do yoga, sobre a jornada, atividade física. Olha, as perguntas de cá aqui eu acho que você já abordou todas. Se É, o pessoal quiser comentar um pouquinho ali, se você quiser ver a então, pergunta do pessoal. tem um pessoal comentando aqui que você podia dar um curso de Vedas. Não posso, sabe por quê? Eu até poderia, eu poderia, mas eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou hindu. Então eu não conseguiria te ensinar os Vedas não sendo uma pessoa religiosa. Eu teria que assumir, eu posso te ensinar Patanjali Yoga Sutra, eu posso te ensinar a práticas milenares do yoga, Hatha Yoga Pradipika, posso te ensinar Heranda Samhita, pegar os meus livros aqui, eu posso te ensinar tudo isso que está dentro do yoga, mas os Vedas já entraria na área do hinduísmo. Eu não sou hindu, apesar de pessoas acharem que eu sou hindu, eu não sou hindu. Então eu Aham. não me sinto legitimado para falar algo de que eu não experimentei, que eu não vivencio no dia a dia. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem O, Dan- o, visto, Dan- o Daniel tá falando ali, ó, lê minha pergunta, Fabiano. assim, o pessoal, a gente tem muito charlatanismo aí hoje em dia, né? Então, uma pessoa falar com essa honestidade que você falou, né? Ó, não sou a pessoa ideal para ensinar isso. Isso é muito raro hoje em dia, né? As pessoas sempre se aproveitam, né? Então, ver isso, a gente vê que realmente você é uma pessoa que está estudando realmente isso, está vivendo isso, né? Isso é muito bonito. Sim, eu poderia pegar os Vedas, poderia ler para você, traduzir, ou ler em sânscrito, eu falar para você, é isso, é isso, é isso, mas será que eu vou conseguir realmente explicar profundamente aquilo? Não. Talvez você vai perceber, talvez não. Eu posso falar de uma forma tão eloquente que você fala, nossa, que coisa linda. É, Mas eu sei que dentro de mim eu não vou estar sendo honesto. Então exatamente. eu. Isso é muito legal. O Daniel, ele fez duas perguntas aqui, ó. Ele perguntou o que que são os Upanishads e ele perguntou qual a relação do yoga com o Vedanta. O que que você acha, meu amigo? Eu acho que Tá. a Se gente você tem quiser falar, pode falar, bastante. fica à vontade. Não, também a respeito disso, os Upanishads eu só ouvi falar. Eu sei que são alguns livros antigos também, não sei, não procurei ainda. E o Vedanta também eu não tenho conhecimento sobre. Então, vou jogar a bola para você aí. Já viu Então vamos lá aqueles então. vídeos que o pessoal está fazendo? Eu pego uma Ah, bolinha aqui, jogo, você pega a bolinha aí e responde, né? mas vamos lá, enquanto eu puder responder, a gente vamos embora nessa. Então, ó, quem perguntou mesmo foi o Daniel? Foi o Daniel. Daniel, meu Daniel, né? amigo lá de BH. Legal. Ó, Daniel, então, como a gente falou, nós temos os 4 Vedas, né? Que a gente está pegando ele ali 1000 antes de Cristo, ou seja, 3000 anos atrás. Então, nós temos esses inários védicos.
Depois do período védico, que a gente chama de período clássico ali da Índia, nós começamos um período diferente. Nós começamos um período que são chamados os textos brahmanas. Já ouviu falar da palavra brahmins? Os brahmins, os sacerdotes indianos, Brahma, né? E depois nós temos Brahman, tem uma pequena variação aí, mas nós temos os textos brahmanas. Esses textos brahmanas, eles são textos religiosos que vão ensinar como a pessoa que vive em casa, que é um brahmin, ele deve se portar. Então nós temos esses brahmanas. Depois dos brahmanas, nós temos na outra ponta os Upanishads. Os Upanishads são textos filosóficos. Upanishads ele é conhecido como o final dos Vedas. Então nós temos os Upanishads e entre os Upanishads nós temos os textos que se chamam Aranyakas. Esses textos aranyakas são textos que são rituais e como as pessoas devem fazer os rituais quando elas faziam retiro na floresta. Então, no período védico, ali, depois de um tempo, nós temos 4 ashramas. Se eu ficar complexo demais, você me avisa, tá bom? Se você vê que eu estou vomitando teoria demais, você me fala, tá? Então, nós tínhamos o pessoal que depois eles iam para a floresta fazer as práticas ascéticas deles. Então, nós temos vários livros, esses aranyakas, que eram livros para esse pessoal. E nós temos os Upanishads. A palavra Upanishad significa aquilo que é aprendido aos pés do guru. Então, tradicionalmente da Índia, o guru ficava sentado num palcozinho e os discípulos num chão abaixo. Isso é muito significativo para o pensamento indiano. Porque no pensamento indiano se pressupõe de que você só consegue aprender alguma coisa se você parte do ponto de humildade de dizer, eu não sei. Porque se você vai fazer uma pergunta para o professor já sabendo a resposta e já querendo que ele fale a resposta para você, você nunca vai aprender nada. Então, na tradição da Índia, sempre quando você vai para o guru, você vai numa posição de humildade. Me ensina, eu quero aprender. Então, deixa eu aprender dos seus pés. Então, Upanishads é aquilo que é aprendido nos pés do guru ou do seu professor. Nós temos inúmeros Upanishads. Imagina que Upanishads é uma grande categoria. Imagina que Upanishads é como se fosse padaria. E aí dentro da padaria você vai ter pão, você vai ter rosca, você vai ter leite, você vai ter salgadinhos. Então, Upanishads é uma grande categoria de vários textos filosóficos que vão explicar coisas do Vedas, que vão explicar coisas do Brahmanas, que vão explicar coisas aranyakas. Tá? Então, nós temos muitos Upanishads. Nós temos, tradicionalmente, 108 Upanishads importantes. E dos 108 Upanishads importantes, nós temos 11, mais ou menos, que fala para você falar que conhece Upanishads, você tem que saber desses 11. E curiosamente, meu amigo Daniel, nós temos os Upanishads aqui também. Nós temos os Shvetavara Upanishads. Eu tenho aqui também para te mostrar o Kena e mais 9 Upanishads. Eu tenho esse outro livro aqui de Upanishads também. Então são vários textinhos. E tenho também esse outro aqui, olha. Eu sou um pouco aficionado em livros e textos. Eu devo ter, talvez, aqui em casa, uns 50, 60 Upanishads, mais ou menos. Então tem, assim, os principais, mas eu não sou especialista em Upanishads. Eu não me atrevo a dizer que eu sou um especialista em Upanishads. Eu leio porque é preciso, né? Quando você fala do yoga, você tem que saber disso. Então, os Upanishads, eles são esses textos filosóficos. E aí, o que é o Vedanta? O Vedanta é uma escola filosófica que vai ter como primícia os textos de Upanishad. Então, nós temos o Vedanta, que vai estudar o Upanishad. Nós temos, por exemplo, a escola Nyaya, também uma escola filosófica, que vai ter um outro texto. Nós temos o Samkhya, que vai fazer um uso de outros textos filosóficos. Então, o Vedanta, ele vai fazer uso dos textos de Upanishad, e ele vai ter como maior expoente o Shankara, que foi um filósofo vedantin, que fez a revisão dos Vedas, que escreveu vários textos sobre os Upanishads e vários comentários, inclusive alguns comentários sobre textos de yoga. Então, Vedanta tem uma abordagem um pouquinho diferente. Apesar de ser o Vedanta também da Índia e o Yoga também da Índia, os dois têm diferenças bem gritantes em alguns aspectos. Então, se você falar de uma forma superficial, você pode dizer, eu sou um Yogi Vedanta. Mas se você se aprofundar realmente no texto, você vai perceber que eles têm muita incompatibilidade, a começar pela premissa de Ishvara, e como a mente se dá. Mas são escolas filosóficas da Índia. Respondi, meu amigo? Deu para pegar mais ou menos aí? Com certeza. Cadê o Daniel? Respondi.
Fala aí, Daniel, o que que você achou? Respondeu ou não? Mas você até ligou uma pergunta com a outra, né? Isso é interessante. Explicou os Upanishads, depois já entrou no Vedanta, ok, né? Fechou o raciocínio. A, a Rita Gentil, excelente aula. Obrigado, Rita. O pessoal tem bastante gente entrando. Só para vocês saberem, a gente está na segunda hora de aula aqui já, de Isso bate-papo. nem foi programado, hein, meu amigo? Nós Nem foi nem programado, programamos. exatamente, né? E eu vi algumas perguntas aqui, eu consegui identificar duas enquanto você estava falando. E a, Uhum. a Ana Matos, ela pediu para a gente falar sobre a fé. Ah, vai lá agora. Agora joga a bola para você. Vai, Ana. Né? Então, que é, assim, e a outra pergunta é uma do Juliano, que ele está perguntando quais livros que a gente indica para o yoga, né? Então, assim, eu acho que a questão da fé, ela entra também nessa questão do quinto niyama, né? Que é o Ishwara, né? É o render-se, né? Eu até fiz uma live sobre esse assunto. Agora eu estou escutando minha voz. Agora eu estou escutando o eco que o pessoal fala. Mas eu creio que, assim, a fé, ela é uma manifestação da mente. A gente precisa disso. A gente foi criado em cima disso. A gente, como animais racionais, né, digamos assim, nós vivemos numa cultura onde é ensinado como ter fé. E isso, de um ponto de vista assim, se a gente for olhar com relação ao simbolismo, nós somos, pelo menos até onde a gente sabe, nós somos os únicos animais que conseguem ter imaginação, né? E através dessa imaginação a gente consegue passar isso para as outras pessoas, porque a gente cria algumas coisas aqui na cabeça, alguns simbolismos, e a gente vai lá e explica para o outro, né? Mas a fé, ela é uma coisa intrínseca, que assim, ela vai independer disso, porque na minha concepção, a fé é uma espécie de guia. E através desse guia, você vai conseguir, inclusive, modificar a própria mente ali, modificar o seu corpo. Porque se você acredita em algo, por mais que seja algo totalmente metafísico, né, digamos assim, por mais que às vezes você esteja até errado, mas se você acredita, todo o seu corpo, todas as células do seu corpo vão te direcionar para aquilo e aquilo vai te alimentar, né? Um ciclo, né? Vai alimentar um ciclo que você vai acreditar mais ainda. Então, na minha concepção, eu acho que fé está relacionada a isso. E eu puxo muito para o meu lado também, eu tenho uns vieses, né? Porque eu tenho estudado muito a evolução, eu tenho estudado muito essa questão biológica, né? Dos nossos corpos e tudo mais. E eu creio que, assim, a gente fala que o cérebro comanda, mas ele não comanda só na questão de mandar as mensagens ali, mas também no comandar de como o corpo vai se sentir, né? Como que ele vai reagir a algumas coisas, e eu acho que a fé está muito relacionada com isso. A gente fala na ciência do efeito placebo, né? E é totalmente isso. Às vezes, você crê que uma coisa existe e funciona, e aquilo vai funcionar, né? Mas vai funcionar por causa da sua fé. Às vezes, Sim, quando sim. fazem pesquisa com um comprimido, por exemplo, dá um comprimido de trigo para um grupo e um comprimido com um medicamento para o outro grupo. Os dois grupos têm o mesmo efeito. Né? Então, como assim? Como explicar isso? Então,
eu acho que uma concepção de fé dentro do que eu costumo pensar é isso. Se você quiser Legal, legal. complementar, meu amigo, pode Eu ficar à acho vontade. que tá tranquilíssimo, acho que não tem nada a comentar, não. Tem mais alguma pergunta ali? O Juliano perguntou quais livros que a gente recomenda para começar a estudar yoga, né? Como base. Posso falar? Pode ficar Começar à aqui? vontade. Ó, Juliana, eu vou te mostrar alguns que eu tenho aqui, como eu te falei, eu tenho aqui bem comigo, olha. Um legal que eu gosto muito é esse aqui, ó. Eu não sei, tá invertido para vocês ou vocês conseguem ler? Aqui tá saindo invertido. Tá invertido, né? É porque câmera Bom, frontal. eu vou falar o nome aqui, depois, quem quiser, manda uma mensagem direct para mim que eu mando para vocês. Mas olha, esse é Asana Bandha Mudra e Pranayama, do Swami Satyananda Sarasvati. Esse é muito bom, ele tem as posições de asana. Eu recomendaria para você, sem sombra de dúvidas, Patanjali Yoga Sutra ou Patanjali Yoga Sutra. É um livro que você vai realmente conhecer o pouco do yoga, o que é o yoga. Eu recomendaria esse do Mircea Eliade Yoga, que também muito interessante. E aí, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou trazer vocês aqui para minha biblioteca. Peraí, deixa eu mudar aqui a câmera. Eu não Legal. sei se vai dar para vocês, se dá para vocês verem aqui. Ó, eu vou, dá para ver? Eu vou puxar alguns livros Dá? interessantes para você começar a conhecer um pouquinho do yoga. Eu te recomendaria Hatha Yoga Pradipika, para você conhecer a tradição do Hatha Yoga. Eu te recomendaria também o Gheranda Samhita. Eu vou pegar ele aqui para você. Olha, ele é um pouquinho grosso, mas não assusta não. Ó, Gheranda Samhita, eu também recomendo para você. Eu também recomendaria para você dar uma olhadinha no Bhagavad Gita. Mas eu recomendaria para você dar uma olhadinha no Bhagavad Gita segundo Mahatma Gandhi. Eu tenho aqui em casa umas 10 versões do Bhagavad Gita. Eu tenho do Paramahansa Yogananda, eu tenho esse Gita aqui, olha. Eu tenho vários Gitas, mas eu gosto muito dessa abordagem do Mahatma Gandhi, tá? Eu recomendaria esse para você. Eu também recomendaria para você um livro do Ekanath Easwaran, que é esse aqui, olha. Força na Tempestade, Ekanath Easwaran. Ele é um filósofo de Kerala, da Índia, que é muito interessante. Deixa eu ver aqui, olha, o que mais que eu recomendaria para você iniciar? Olha aqui os Vedas, olha, que eu comentei com vocês, ó, Rig Veda, esses estão em sânscrito. Olha, eu recomendaria para você também dar uma olhadinha, deixa eu ver aqui. Tem alguns dos Tantras. Caso você queira alguns livros, Bhagavata Purana, para você ter ideia. Ramayana também é interessante, você ter uma ideia do contexto histórico da Índia. E também recomendaria para você um livro de Shiva, da mitologia de Shiva, para você começar a conhecer um pouquinho da história, quem é Shiva, como que isso funciona. Deixa eu ver o que mais que eu poderia recomendar para você. Ah, eu tenho vários aqui, mas como você disse, iniciante, né? Olha, só para você ter uma ideia, aqui outro Bhagavad Gita que eu tenho, olha. E os Patanjalis, eu devo ter acho que uns 15 ou 20 traduções diferentes. Inclusive, eu tenho uma que eu... Essa aqui você vai conhecer, meu amigo. Ah, com certeza. Eu tenho aqui vários. Uma tradução que eu gosto muito do Patanjali é essa aqui, do Swami Hariharananda. Ele foi um Hum, Yogi Samkhya. Muito interessante esse aqui, eu gosto muito dele. E, de repente, para encerrar aqui os livros que eu recomendaria para você, não é necessariamente do yoga, mas é um livro muito próximo do meu coração. Arthur Schopenhauer, O Mundo como Vontade e como Representação. Eu acho que é uma base filosófica muito legal para você conseguir caminhar nesse caminho. Deixa eu ver se eu tenho mais. Eu tenho livro jogado para todo lugar, tá vendo? Deixa eu ver se eu tenho mais algo interessante aqui para mostrar para vocês. Maquiavel, Pinker, O Cérebro de Buda, Antifrágil. Bom, acho que são esses assim que eu poderia recomendar de início. Deixa eu voltar só aqui para a pouquinho, câmera. né? Pouquinho, só esses. Você ia Eu mostrar queria algum livro que você recomendasse aí?
Assim, eu ia falar desse do Swami Satchidananda, né? Uhum. Que você deve ter levado de presente de Lavras aqui, provavelmente, Exatamente. né? E eu queria até te perguntar se você conhece esse aqui, ó. Deixa eu mudar a câmera. Tá dando para ver aí? Rohit Mehta? Conheço sim. Eu tenho um livro dele aqui também. É. Assim, eu tenho estudado por ele ultimamente e eu tenho visto que o Swami Satchidananda, ele conseguiu fazer numa linguagem bem interessante, né? Mas esse livro aqui, Swami Satchidananda faleceu em 2007, se eu não me engano, e ele alcançou a iluminação, ele estudou com o Shivananda, lá na Índia, né? E depois, esse livro, que não foi ele que escreveu, né? Na verdade, foram os discípulos que foram anotando ali as palavras dele e depois resolveram publicar o livro. Então, tem muita coisa aqui que é comentário dele sobre algum sutra, que alguém perguntou ali na hora. E às vezes, assim, eu penso que pode estar fora do contexto, né? Porque, por exemplo, ele fala aqui de Brahmacharya, por exemplo. E ele fala sobre a questão do brahmacharya voltada para o celibato, né? E só. Assim, não quer dizer que ele achava que brahmacharya era só isso, né? O Daniel me corrigiu lá, 2002 ele faleceu. Então, assim, é muito interessante para você iniciar, para você começar a entender ali sobre os sutras, né? Mas não vai ter um completo sobre o assunto, porque eram falas Fragmentos, né? separadas ali, fragmentos das falas dele, né? Mas esse do Rohit Mehta eu tô achando ele bem interessante. Legal. Por exemplo, o Patanjali, o Yoga Sutra, sim, esse daria para poder ensinar. Porque esse eu tenho bastante flexibilidade, assim, é um livro que eu tô bem íntimo, poderia dizer. Eu tenho muitas versões do Patanjali e é um livro que eu gosto muito e vivencio, né? Então é uma coisa que daria para ensinar, diferente dos Vedas, por exemplo. É, Ah, eu acho que é isso, meu amigo. Eu acho que nós vamos precisar encerrar, porque eu vou dar aula agora. ah, tava, Infelizmente, acho que nós vamos ter que encerrar. Mas eu fico que o pessoal gostou bastante. De repente, nós podemos marcar um é, repeteco, de repente, pegar um tema diferente, conversar com de repente sobre o certeza, Patanjali, alguma coisa com que o pessoal certeza. gostou. Olha, a Rita, outra live. Que bom que Outra gostaram, que live. bom. Hoje não vai dar para fazer mais uma, não. Não, já estamos indo para 2 horas. 2 horas conversando. Mas foi ótimo. Eu acho que foi extremamente construtivo aqui, produtivo para a gente. Eu acho que nesse período é importante a gente trabalhar com essa questão também, né? E pode deixar aí algum recado para o pessoal. Não quero te atrasar para a aula. Não, eu só gostaria de te agradecer muito. Obrigado por ter convidado. E você foi um simpático, assim, você continua sendo simpático desde a primeira vez que nos encontramos em Lavras. Te chamei, vamos tomar um café para a gente conversar. Você foi extremamente simpático, me recebeu muito bem lá quando eu estava visitando a cidade. E assim, eu acho que demorou para a gente fazer uma live juntos, né, para a gente É, conversar um pouquinho sobre yoga. Mas exatamente. as coisas acontecem na hora certa. O pessoal chegou bastante, eu vi que o pessoal gostou muito. E de Uhum. repente nós podemos marcar uma outra live se o pessoal gostar, faz um tema diferente, de repente você faz uma pesquisa que o pessoal gostaria. E Com eu fico à certeza. disposição para poder contribuir um pouquinho que eu sei do conhecimento com o pessoal que estiver disposto. Eu espero também que os meus seguidores, é tão horrível falar seguidores, né? Mas eu espero que as pessoas que me Seus seguem no Instagram discípulos. também tenham aproveitado a sua fala. Também foi muitíssimo interessante. Eu só tenho a Uhum. agradecer a todo mundo. Assim, eu agradeço muito aí por ter aceitado o convite, né? Agradeço muito pelas contribuições, eu acho que foi, assim, extremamente mesmo interessante, produtivo para a gente. Agradeço pelas palavras, né? E, assim, obviamente eu quero, assim que a gente voltar para um estado mais de normalidade, né, digamos assim, eu quero ir aí em Poços,
de repente até fazer os seus cursos também, né? Será meu convidado de honra. Obrigado, te agradeço muito. E se você conseguir colocar os cursos aí na internet, online, avisa pra gente que eu mando pro pessoal aqui também, tá? Porque, Aviso sim. né, porque você tinha me falado que estava trabalhando para isso, né? Sim, Alguns meses atrás, então eu eu acho que tô é com um curso interessante. de eu tô com um curso de introdução à filosofia do yoga, em que eu pego desde a história do yoga, dos Vedas e vou construindo. E tenho também um curso de filosofia aplicada que já está pronto. Então são esses dois cursos que eu vou estar oferecendo e estou agora terminando de gravar um outro aqui sobre meditação. Então, Que- mas assim que eu tiver certinho, eu mando para você, você pode compartilhar com o pessoal e vai ser um prazer. Muito bom. Então, muito obrigado pelo convite de novo. Obrigado a todo mundo que esteve aqui presente com a gente, né? Muito obrigado mesmo. As perguntas foram ótimas. E eu espero que foi imprevisível, né, meu amigo? Pensamos que ia ficar meia hora, que a gente ia ter assunto, o negócio ficou 2 horas aqui. E Não é dava para sinal ir que as mais. pessoas, não é sinal que as pessoas estavam gostando e estavam aprendendo. Eu acho que isso é o mais importante, a gente Exatamente. ter a humildade de saber que a gente sempre pode melhorar em qualquer estado que a gente está, em qualquer estágio que nós estejamos na vida. Então, Exatamente. muito obrigado. Vou me despedir de todo mundo aqui. Quem quiser me seguir, não esqueça de me seguir nas redes sociais, Yogi Rudra Das. E muito obrigado mesmo de coração, Fabiano. Uma boa noite para todos vocês. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado Até aí pela mais. presença e boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais. Então, pessoal, vou disponibilizar depois, tá? Essa live. Vou colocar aqui, vou dar um jeito de colocar no YouTube também, ok? Muito obrigado aí todo mundo que participou. Mais uma vez, obrigado aí, Rudra, pela disponibilidade e por tanta boa vontade, né, de ajudar. E vamos conversando. Qualquer coisa, chama no direct, chama ele lá também, que ele está sempre disponível para tirar as dúvidas aí, ok? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Um abraço e bom fim de semana para todos.